Salve galera, nova temporada aqui do Pode Chegar, diretamente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conversando sobre diversos temas que vocês já conhecem e principalmente tratando de cannabis medicinal, que é um dos eixos centrais aí do nosso mandato, após a sanção da Lei 17.618, que inclui os medicamentos à base de cannabis no SUS aqui em São Paulo. Tem muitos desafios pela frente. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada muito especial, porque ela já é parceira dos nossos trabalhos há um bom tempo, que é a doutora Daniela Bittencourt. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Caio. Eu que agradeço. É isso. Vou ler para vocês aqui a biografia da nossa convidada, que é médica veterinária, doutora em biologia molecular e pesquisadora da Embrapa desde 2007. E é sobre esse assunto que ela vem, né, sobre essa perspectiva. Atua em biotecnologia e inovação agropecuária, desenvolvendo tecnologias disruptivas para a bioeconomia, com foco em engenharia genética, edição genética e biomateriais. Atua na definição de diretrizes estratégicas para pesquisa em cannabis na Embrapa e atualmente é secretária executiva do Comitê Permanente da instituição sobre o tema. Sua atividade envolve articulação de iniciativas científicas, análise de políticas públicas e contribuição para o avanço da pesquisa aplicada à cadeia produtiva de cannabis no Brasil. Ufa! Dani, seja muito bem-vinda. Como eu já antecipei aqui, esse podcast, Sim. Na verdade, é uma ideia que a gente trouxe para poder, além de difundir boas ideias, falar como está o passo, e no seu caso, claro, no âmbito federal. Sim. A gente aqui tem alguns avanços estaduais, mas óbvio que a União é sempre mola propulsora do desenvolvimento da cannabis no Brasil. Queria, antes de falar sobre esse tema específico, entender como é que você entrou na Embrapa, qual foi, já tinha no seu curso de veterinária, já tinha imaginado que você estaria sentada nessa condição hoje? Pois é, na verdade, sim. Durante o meu curso de medicina veterinária, eu tive mais proximidade com os trabalhos da Embrapa, maior conhecimento, né? E sempre, já na metade do curso, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser pesquisadora da Embrapa. Que legal. Mas, na verdade, eu acho que essa paixão pela ciência veio desde pequena. Assim, eu tenho recordação de eu assistindo televisão em casa, devia ter uns 10, 11 anos, e estavam falando justamente sobre o início da engenharia genética, dos descobrimentos, da possibilidade do que o DNA poderia trazer de evolução para a medicina. E aí eu me lembro de eu ficar olhando aquilo e falar, nossa, que legal. Mas assim, é engraçado, porque depois me veio essa memória na cabeça quando eu realmente via estudar e partir para a parte da engenharia genética, da biologia molecular. E engraçado, parece que a minha vida meio que foi me encaminhando para isso, mas na faculdade eu me recordo que o último semestre da medicina veterinária a gente tem que fazer um estágio, né, supervisionado, obrigatório, e já com mais de anos de antecedência eu já mandei meu currículo para a Embrapa, eu quero ir para a Embrapa, e lá fiquei. Desde 2007? Na verdade, eu comecei na Embrapa em 2001 como estagiária. Nossa! 2000 como estagiária. E depois eu já emendei mestrado, doutorado, e aí passei no concurso e já assumi como pesquisadora em 2007. Perfeito. Poxa, que trajetória legal, de estágio até chegar na condição hoje sou de cria da Embrapa, literalmente. Orgulho para todos nós. E aí, já entrando, Dani, a questão da cannabis, imagino eu que não foi também no início da sua trajetória na Embrapa, né? Isso foi ao longo da caminhada? Sim, na realidade a cannabis é até mais recente, né? A minha atuação sempre foi mais na área da biotecnologia, para desenvolvimento de ferramentas para caracterização genética, muito também voltado para o melhoramento genético. Tive 4 anos também atuando na gestão da empresa, diretamente na programação de pesquisa. E em 2018 retornei para pesquisa mesmo, né, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, e foi quando eu comecei a trabalhar na área de biologia sintética, né? Tive 2 anos nos Estados Unidos, na Califórnia, como cientista visitante, e nesse período que eu estive lá, eu tive mais contato com a terapia canábica, né? Até porque eu estava em San Diego, então na Califórnia você tem todo um ambiente de inovação propício para isso, né? No período que eu estava, inclusive na Califórnia, foi justamente durante a pandemia, e eu tive umas crises um pouco nervosas de ansiedade e acabei buscando a cannabis, né, como uma terapia, também. Exato. Sim. E foi quando eu tive maior conhecimento e comecei a buscar, me informar e conhecer melhor sobre a questão do uso, né, da cannabis na medicina. E quando eu retornei ao Brasil, já em 2020, 2021,
né? Na época, logo em seguida, já assumi a presidência do portfólio de biotecnologia, né? Os portfólios de pesquisa da Embrapa, eles são uma forma de organização temática dos temas de pesquisa que a gente atua, né? Então, isso são gerenciados por comitês, gestores, né? Formado por colegas, pesquisadores com know-how no tema. Então, a gente auxilia a gestão de pesquisa da empresa na definição dos temas de pesquisa estratégicos, né? Que nós precisamos atuar. E eu trouxe, então, a questão da cannabis também, observando todo o movimento que já estava acontecendo aqui no Brasil. E a partir daí, desse período, a gente propôs um desafio de inovação dentro da cannabis, mas isso tudo depois veio toda uma questão judicial, questão legal, como é que ia ser, até que no final do ano passado, final de 2023, na verdade, a diretoria, então, resolveu criar, né, o GT, o grupo de trabalho relacionado ao tema. Eu ia perguntar isso, em que estágio que está a cannabis e a Embrapa? Existe um GT formalizado hoje? Isso, na verdade o GT, ele iniciou em 2023, mas nós finalizamos o nosso trabalho no meio do ano passado, onde nós entregamos um relatório, discorrendo sobre todo o estado da arte da cannabis, o potencial, não só o potencial medicinal, mas também muito focado na questão agronômica, né, na utilização do cânhamo industrial também para o desenvolvimento de diferentes outros materiais e produtos, né? Que é toda a parte de indústria têxtil, biomateriais, até na questão de potencial bioenergética, né? De produzir novos biocombustíveis, também tem toda essa pegada, enfim. Uma dúvida, esses relatórios produzidos pela Embrapa, eles são públicos ou eles são fechados? Não, esse ainda está fechado, porque ele tem uma parte estratégica, né, que foi onde a gente definiu todo um encaminhamento em termos de ação estratégica para a empresa, como a gente agir, onde a gente também definiu toda a programação de pesquisa. Na verdade, foi a primeira proposta, né, que nós desenhamos agora para ter um programa de pesquisa com cannabis dentro da Embrapa. Então, isso foi definido, mas a gente tem intenção de publicar parte, nem que seja parte desse trabalho, em breve. E uma curiosidade, como é, assim, com os outros pesquisadores, esse tema é bem aceito? Tem resistências? Sim, nós até fizemos agora recentemente um questionário, né, que a gente interno, assim, tá. Né? A gente teve até, no geral, o pessoal recebeu bem. Claro que sempre tem pessoas que não entendem, que estão ainda conhecendo o assunto, que questionam, mas no geral os colegas trouxeram feedbacks positivos para a gente. E engraçado também que quando foi a criação do GT, né, quando teve o período da criação do GT, muitos colegas pediram para participar, né? Então o nosso GT teve até, nós fomos... Uma disputa, assim. Foram 18 colegas de diferentes áreas de pesquisa, porque querendo ou não, a cannabis também é um tema multidisciplinar, não tem como, você tem várias vertentes aí de atuação dentro da pesquisa, com certeza. É super necessário e muito bem-vindo. A gente espera, inclusive, que a gente tenha cada vez mais colegas e mais unidades da Embrapa envolvidas com o tema, né? E nosso GT foi composto por 18 colegas no final. E a gente teve, não, gente, já deu. Já deu, senão fica muita gente também. Não, mas foi ótimo. E aí, finalizando o GT, só para te colocar como é que estamos hoje, foi criado, então, o Comitê Permanente de Assessoramento à Diretoria de Pesquisa sobre o tema cannabis. Então, a gente está no qual eu sou secretária executiva. Temos atuação aí de mais outros, acho que nós somos 6 ou 7 colegas também, alguns que, inclusive, estavam no GT e permaneceram conosco. E a gente agora é o ponto focal para receber as demandas do setor privado, de outros colegas, de identificar potenciais parcerias para o desenvolvimento das pesquisas com cannabis no país. Bom, acho que todo mundo tem noção, mas vale reforçar, porque a Embrapa é uma referência nacional no que diz respeito às pesquisas sobre o agro e tem muita credibilidade também nesse universo, né? São Paulo, por exemplo, é um estado que tem muito forte, principalmente no interior, enfim, várias culturas e é muito importante para a gente ter o carimbo de vocês em relação a esse tema.